Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, como eu sempre faço, quero falar com você que não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, venha para minha alcateia você também, sabe como? Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. E mais, você pode estar ativando as notificações do canal tocando o sininho lá na opção todas. E sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. E se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e, de quebra, se vingue deles. E agora, vamos às nossas histórias e relatos sobrenaturais. Meu filho, de 21 anos, foi confundido com outra pessoa e acabou sendo morto pelo Tribunal do Crime no ano de 2021. Ele era um menino trabalhador, responsável, amoroso, não bebia e nem mexia com coisas erradas. Mesmo sabendo que tinham se confundido, decidiram tirar a vida dele. Neste mesmo dia, eu estava na cozinha tomando café. Ele entrou e eu perguntei por que ele havia chegado mais cedo. Ele só beijou a minha testa e disse que me amava. Ele foi para o quarto e eu lá da cozinha falando com ele, como eu sempre fazia. Ele não respondia. Então fui atrás e não tinha ninguém lá. Achei que eu estava louca, pois para ele sair do quarto, ele teria que passar pela cozinha, ali onde eu estava. Fiquei com aquilo na cabeça. Fui ligar para ele. O telefone só dava caixa postal. Horas depois, um policial batia na minha porta, dizendo que o corpo do meu filho havia sido encontrado na beira de uma mata e que 2 indivíduos haviam sido presos, denunciados pela própria mãe. Os malditos disseram que haviam confundido ele com outra pessoa, mas decidiram dar um fim para não serem reconhecidos. Meu único filho, meu companheiro, meu herói, ele teve a vida ceifada por esses vagabundos que estão soltos por aí. Eu só espero que a justiça divina, pois a dos homens falhou com o meu filho. Por Rosália S. Deixei só as iniciais, gente, e esse relato está lá no grupo do app Vizinho, Ecos do Além, relatos sobrenaturais, lendas urbanas e contos. Só coloquei o primeiro nome da relatante e abreviei o resto e não coloquei o lugar, pois não quero expô-la, mas é um relato bem triste, né? De como é forte a ligação de uma mãe e um filho, pois ele mesmo já provavelmente tendo feito a passagem, né, para o outro plano, passou para dizer que amava a mãe. E também para deixar um último beijo, um último carinho. E o pior, gente, é que todos os dias, para quem assiste jornal, vem notícias como essa. É triste, mas é realidade, né? Próxima história de hoje, o pesqueiro do maneco. Adão trabalhava nas charqueadas Vacacaí. Sempre arrumava um tempo para pescar ali perto do rio com o mesmo nome. Tinha o hábito de pescar sozinho num local chamado de Passo do Pedroso. Tinha um pesqueiro e ele dizia ser só dele.
Era tradição. Sábado ele pegava o seu cavalo, 2 linhas, e se dirigia ao seu pesqueiro, cerca de 1 quilômetro rio acima do local onde ele trabalhava. Da sua casa, aproximadamente, davam uns 5 quilômetros. Lá para meia-noite ele voltava para casa a trotezito, sempre trazendo muitos peixes. Era um local de difícil acesso e tinha que passar na frente do velho cemitério do Pedroso. Um dia, no bolicho à beira da estrada, conversa vai e conversa vem, Pedrinho, um amigo, disse: Ô Adão, tu não tem medo de pescar sozinho lá no pesqueiro do Maneco? Que maneco! Aquele pesqueiro é meu! Olha, tem alma penada. Aquele lugar é tenebroso. Teve gente que já viu um maneco, alto e sempre de poncho, chapéu de aba larga, e aquele pesqueiro é conhecido pelos antigos como pesqueiro do maneco. Te cuida, meu amigo. Maneco, quando em vida, era mau. Gostava de passar a faca numa barriga. Meu pai dizia que se pescar lá, tem que deixar um peixe no túmulo dele, lá no cemitério da Charqueada. Até um pedido de licença. Senão vai ter que te haver com ele. Capaz que eu vou deixar um peixe para ele? Ele tá morto. Pura bobagem. Eu não acredito nisso. E se esse tal de maneco existe, que apareça para mim. Vou correr ele arrelhaço. Todos riram no bolicho. Adão secou o martelinho de cana e bateu ele no balcão, sentenciando o seu desafio e mostrando a sua coragem. Pois foi na próxima pescaria. Lá foi o Adão, como de costume, numa lua cheia, daquelas bonitas que clareiam tudo, pintando todas as copas de árvores de prata e iluminando todo o rio. Estava tudo quieto, o rio estava silente, parado, parecia um lago, nem um ventinho, só o zunido dos mosquitos, grilos, corujas, os bichos da noite. Adão tirou suas linhas, cravou uns pauzinhos e pendurou elas. Nunca na vida Adão voltava sem peixe. Fez logo um fogo de chão, colocou a cambona com água em cima de uma trempe que levava, pegou a cuia, a erva e logo o mate para sorver na solidão. Sempre voltava antes da meia-noite, mas dessa vez nenhum peixe, as linhas ali paradas. E ele então resolveu ficar mais um pouquinho. Quando bateu a meia-noite, para sua surpresa, se aproximou um homem muito alto, de quase 2 metros, magro, chapéu de aba larga, um poncho preto que cobria todo o seu corpo. Adão, surpreso, desconfiado, mas cumprimentou o companheiro de pescaria. Lua bonita, hein? O homem não respondeu nada. Trazia na mão uma linha. Sem dizer uma palavra, reboleou na mão e atirou sua linha no rio. Na medida que o tempo passava, só a linha do estranho corria e, ao puxar, Adão via peixes grandes, do tamanho que ele nunca pegou. Acostumados com suvelas e pequenas traíras, mas o que realmente gelou ele, era os
estalos dos dedos daquele estranho. Pareciam ossos batendo. Estalavam, de repente, silêncio total. Nem um grilo, nem um mosquito, e ele batia a dentadura, mostrando satisfação com o seu pescado. E as linhas de Adão paradas e nada de correr peixe. Adão sentiu um arrepio quando olhou de relance para o vulto no clarão da lua. O homem estranho estava olhando direto para ele. Ele notou claramente que ele tinha 2 buracos negros onde deveria ser os olhos. Mostrava todos os dentes e então ele percebeu se tratar de uma caveira. Adão se encolheu. Um terrível medo tomou conta dele. Quieto, queria ir embora, mas travou as pernas. Seu cavalo relinchou e a soga escapou do galho em que atara e desapareceu das suas vistas. A dentadura do estranho batia com os peixes que saíam. Os dedos estalavam. Adão ali, petrificado, lembrou da prosa lá do bolicho. Pediu perdão, pediu ajuda para Deus e prometeu ir na igreja até o final de seus dias. Nisso, o homem pegou uma faca enorme e uma chaira. Cada passada de faca na chaira, faíscas de fogo luziam no ar. Quando o estranho olhou para ele, disse com a voz grossa e cavernosa: "Eu sou Maneco." Adão, nervoso, urinou-se nas calças. O medo terrível tomou conta de sua alma. Ele saiu correndo, arranhou todo o rosto nas unhas de gato da trilha, com o coração saindo pela boca, e lá na beira da estrada, seu cavalo pastava. Ele subiu no cavalo e galopou. Esqueceu as linhas, a cambona, a trempe, a cuia e até sua bomba de prata. Só queria chegar em casa, mas o cavalo se entortou e foi parar de soco na beira de um túmulo. Ele caiu e a sua cara ficou a poucos centímetros da lápide. Lá tinha 7 peixes frescos. E pôde ler, né? Ajudado pelo clarão da lua, meio que apagado. Aqui jaz Manuel Barros, entre parênteses, Maneco. Adão nunca mais voltou ao local. Perdeu tudo e até a vontade de pescar. Voltava cedo para casa, escapando da noite, parou de beber e nunca mais faltou a um culto na capelinha perto de sua casa na Santa Brígida. Adão faleceu com 90 anos nos anos 70 e sua filha foi quem contou esse relato que, segundo ela, se passou nos anos 20. Jura que foi fato, pois seu pai não tinha o costume de mentir. Sempre quando contava, dizia: "Juro pelo Deus, Pai do nosso Senhor, por essa luz que me alumia, o que vou contar é a mais pura verdade. É o que aconteceu." Por Beraldo Lopes Figueiredo. Aterrorizados é uma história de arrepiar, não é? E sempre quem duvida é quem acaba vendo o sobrenatural, não é verdade? Muito corajoso se mija quando dá de cara com o desconhecido. Por isso, né? Não vamos duvidar. Todos nós, né, temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar para
não acontecer o mesmo que aconteceu com esse Adão, né? Se ele respeitasse o que foi dito para ele, ele não teria passado pelo cagaço que passou. O que vocês acharam da história? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima de hoje. Essa história a seguir é baseada em fatos reais, como a maioria aqui do canal, né? Havia uma mulher super feliz com a vida, amorosa e gentil com tudo e com todos. Certo dia, aconteceram umas coisas que começaram a irritá-la. Copos quebrando acidentalmente, derrubando o seu celular no chão. No começo ela se irritava um pouco, mas com o tempo ela começava a soltar uns palavrões sobre cada coisa que dava errado. Porém, eram coisas simples, mas ela já se consumia pelo ódio, até mesmo nas coisas mais simples que aconteciam na sua vida. Com o passar dos dias, as coisas ruins que aconteciam com ela só aumentavam. O que era apenas um copo quebrando passou a ser a perda de emprego, fins de relacionamentos e até mesmo a depressão. Desesperada com tudo e vendo que não havia mais onde pisar, ela se levanta, vai até o espelho de sua casa e começa a falar: que vida ruim, que vida desprezível. Eu me odeio. Eu odeio a todos. Que raiva! Lágrimas escorriam de seu rosto neste momento. Foi quando resolveu olhar para o espelho novamente. Após esses xingamentos, ela se deparou com um espírito obsessor que sugava sua energia. Esse espírito sentia prazer em sua dor. Por Edivan Rosendo, publicado no grupo da PP Vizinho, Histórias Assombradas. Gente, e isso acontece muito, pois as entidades, né, de baixa vibração, elas se alimentam, né, exatamente desses sentimentos negativos. Quando estamos com muita raiva, com ódio até, gritando e xingando, nós emanamos muita energia negativa. E isso serve de alimento para essas entidades. E quanto mais você as alimentar, mais elas ficarão perto de você e mais coisas ruins virão a acontecer. Então vamos parar de reclamar, parar de se odiar, de chorar. É difícil? É, mas vamos buscar irradiar energias boas, sabe? Desejar o bem, tentar exercitar a capacidade do perdão, tentar sorrir, cantar mesmo quando não queremos isso. Há exceções, né? Quando perdemos um ente querido e às vezes estamos com dores reais. Mas vamos fazer o máximo que conseguirmos para não alimentar essas entidades, pois quanto mais alimentada, mais ela vai ficar perto da gente e mais coisa ruim vai acontecer com a gente para que possamos continuar mantendo essa entidade baixa, né? Bem alimentada, ou seja, dando um banquete para essas entidades. Vamos para a próxima história de hoje? Mais um relato real que aconteceu no ano de 1998.
Em 1998, minha tia comprou um quadro antigo de uma menina de olhos azuis segurando flores nos braços. Ela colocava o quadro na parede da sala. A casa dela era grande. Depois que ela comprou esse quadro, muitas coisas estranhas vieram a acontecer. Uma dessas coisas foi a lâmpada da sala sempre queimar. Só durava 3 dias. Outra coisa bizarra foi em um dia que minha tia estava na sala sozinha. E lá ela ouviu risadas, mas risadas feias. Minha tia foi ver de onde vinham tais risadas e o som estava vindo do quadro. Outra coisa muito estranha que aconteceu foi que quase todo dia tinha flores no chão e bem embaixo do quadro. Minha tia então viu as flores e saiu correndo e com medo. Ela chamou uma vizinha dela, que era médium, e ela disse que o quadro estava possuído por uma entidade há muito tempo e que ela precisaria jogar ou queimar o quadro. Minha tia então deu o quadro, porém, quando ela tirou o quadro da parede, ela levou uma cuspida na cara e o cuspe fedia carne podre. Ueca! Ela então saiu correndo. No dia seguinte, 2 homens pegaram o quadro, levaram ao quintal e queimou o quadro com querosene. Mas algo horrível aconteceu. O fogo fez um barulho horrível, como se tivesse uma criança chorando. E um dos homens viu aquela cena e correram, né? O quadro ficou queimando no quintal. Uma semana depois, minha tia vendeu a casa e nunca mais a casa foi a mesma. Hoje a casa é uma oficina de carros e até os dias de hoje, os carros na oficina pegam fogo. Porém, os donos atuais nem imaginam o porquê. Eita! Por Edivan Rosendo também. Gente do céu! Essa história de quadros antigos, vários deles, né, com história de possessão, é mais comum do que se imagina. Eu já ouvi tantas histórias relacionadas a esses quadros. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar de pelo menos um. Quem conhece aí uma história relacionada a possessões e quadros antigos, principalmente aqueles com fotos de crianças, deixe aí nos comentários para a gente saber. E olha que agora eu vou complementar aqui com comentários neste relato do Edivan, ó. Minha mãe tinha esse quadro nos anos de 1996. Como nossa casa era de 2 salas, esse quadro ficava na sala da frente. Não tínhamos mais paz. E escutávamos gente chorando, falando, lavando louças. Uma noite eu senti um beijo nas minhas costas e a minha mãe falava que eu estava doida. Ela me levou na psicóloga e depois a minha própria mãe viu que o quadro olhava a gente e resolveu queimar o quadro. Vocês acreditam que o quadro não queimou? Então a minha mãe jogou no rio e aí tivemos paz. As coisas estranhas existem, são diabólicas. Acredite, forças espirituais existem sim. Gente, mais um comentário. Eu não estou colocando os nomes, mas quem for lá conhecer o grupo vai acabar por ver. Ó, acabei de contar para minha mãe
E quando ela viu a imagem, né, descrita do quadro, ela lembrou que na casa da irmã dela, há muitos anos atrás, tinha o mesmo quadro. E aconteciam muitas coisas horríveis, inclusive de verem os olhos da menina virando. Uma irmã da igreja foi orar e descobriram que o mal estava no quadro mesmo. Depois que se desfizeram dele, todas as coisas estranhas pararam de acontecer. Gente, esse quadro tem muitas histórias. E se você tem uma história parecida, envia para o e-mail do canal e eu estarei contando aqui. O quadro é esse que está aparecendo aqui no vídeo. Vou salientar aqui que eu tenho sorte, pois eu já estive em casas. Eu era muito pequena, não lembro se era da minha avó materna ou do meu avô paterno. Mas tinha esse quadro e nada de estranho acontecia. Que sorte, hein? Pois tem muitos relatos assustadores sobre esse quadro. Vamos para a próxima de hoje? A coisa que ri. Por quase 25 anos eu pensei que o que aconteceu comigo e achei que era sonho, alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas depois de ter lido tantos encontros parecidos, né, na página e ouvido em alguns canais, eu tenho certeza do que o que eu vivi foi real. Em uma noite, quando eu tinha 16 anos de idade, eu tinha ido dormir, sabe, bem tarde por causa de um trabalho de escola. Foi quando, por volta das 2 horas da manhã, eu fui acordado com alguém me cutucando no ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. Ah, aqueles tapinhas, né? Ui! E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha luz o suficiente vindo da janela para que eu conseguisse ver que a minha irmã mais nova estava de pé do lado da cama. Eu, ainda meio grogue, perguntei o que ela queria. Foi aí que eu vi que o rosto não era dela. A cabeça tinha um brilho fraco e era meio amarronzada. Tinha a aparência de uma mexerica sem casca e seca. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. Ela não tinha olhos, ou aquilo não tinha olhos. Era apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era normal, mas tinha o mesmo brilho que a cabeça tinha. Ela, ou ele, sei lá o que era aquilo, parecia estar vestido com trapos meio amarronzados. Tinha cerca de 1 metro de altura. A essa hora eu já estava berrando, feito um louco. Eu sou um cara bem grandinho, então eu raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite eu descobri o que era o terror. A coisa jogou a cabeça para trás e escancarou a boca e riu. Nenhum som saía daquela boca, mas dava para ver fisicamente que aquilo estava rindo de mim. Eu sentei na cama, tentei alcançar o interruptor do abajur, sem nunca tirar os olhos daquela coisa. Enquanto eu tentava ligar a lâmpada, aquilo continuava rindo
e começou a andar na direção dos pés da minha cama. Como, sabe, se quisesse dar a volta assim na minha cama. Aquilo apontou o dedo para mim de novo e jogou a cabeça para trás, enquanto gargalhava novamente. Assim que aquilo alcançou o pé da minha cama, eu consegui ligar o abajur. A coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei ali berrando histericamente, até que o meu pai veio correndo. Veio ver, né, o que estava acontecendo, né, um marmanjo fazendo um berreiro. Ele falou que eu tinha sonhado com tudo, riu e disse para que eu me acalmasse e voltasse a dormir. Até parece. Eu fiquei acordado o resto daquela noite. Eu nunca cheguei a ver aquilo de novo. Nem sei por que algum fantasma ia querer estar naquela casa, já que a minha família tinha comprado ela nova, 4 anos antes, ou seja, a casa era nova. E nada tinha sido construído lá antes. Uma parte de mim adoraria saber o que realmente aconteceu lá, naquela noite, ou o que era aquilo. A outra parte, no entanto, está apavorada com o que aconteceu. Por Edivan Rosendo, a coisa que ri. Aterrorizados, eu arrepiei aqui, viu? É de assustar. A primeira parte do relato, quando ele sentiu a mão tocar no ombro e que ele viu, né, a dita mão, eu me arrepiei todinha, pois durante uma paralisia do sono, eu vi tipo uma mão de um lagarto, como se um ser estivesse dormindo de conchinha mesmo comigo, credo, e acariciando o meu ombro. Eu vi pela minha visão periférica aquela mão com garras, tipo a mão de um lagarto, só que cheio de escama, mas acariciando, não estava fazendo nada de mal. Mas eu quase tive um infarte, pois quando você está preso numa paralisia do sono, você não consegue falar e nem se mexer. É horrível. Aí a segunda parte, né, que ele teve a visão daquilo, cruz, credo. E é o que sempre acontece, não é? Ninguém acredita na gente. Muitas das vezes diz que você sonhou, que é coisa de sua cabeça, mas só quem passa por isso sabe o quão aterrorizante é. Vocês já tiveram assim experiências parecidas? Pois muitas das vezes nós temos e está adormecida. E quando alguém compartilha sua experiência conosco, lá vai o cérebro buscar lá atrás, não é, aterrorizados? Se você tiver, né, passado por algo parecido, compartilha com a gente para vermos que não estamos sozinhos nesse mundo sobrenatural. E aí? Você que chegou pela primeira vez, ficou até o final? Gostou? Então vem para minha alcateia, você também vem. Ficarei honrada em ter você por aqui. Peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal, pois isso me ajuda e muito. Tem outras maneiras de ajudar o canal que está na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, não quero me tornar redundante. E voltem, amigos, voltem sempre. E se quiserem compartilhar suas experiências, como eu já disse, envie para o e-mail do canal. Agradeço a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs que me ajudam e muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado pela presença, permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.